Oi, gente, bom dia. Hoje eu inventei de fazer aqui de última hora uma massa. Vou fazer, estou preparando aqui, vou mostrar para vocês. Aqui tem uma carne já, uma carne moída. Aqui tá a manteiga derretida, que eu vou fazer um molho bechamel. De última hora, eu sou assim, quando eu decido as coisas é de última hora. Eu vou até pegar o meu trigo aqui, minha farinha de trigo. Eu já tenho essa receita dessa lasanha aí aqui no canal, mas eu vou gravar aqui para vocês de novo, eu fazendo aqui o passo a passo, viu? Gente, eu já tô com a carninha aqui frita, carne moída. Eu vou fazer uma lasanha bem pequena, sabe? Eu vou acrescentar aqui o tomate. Colorau, que eu ainda não tinha colocado. Resolvi gravar aqui para vocês. Como eu tava fazendo aqui, eu disse, eu vou gravar. Eu sou assim, gente. Eu tô fazendo com o que eu tenho em casa. O que eu tenho em casa? Eu tinha essa carne. Vou fechar aqui a porta que tá dando vento aqui no fogo. Eu tinha essa carne, né? Moída. Ela é pouco mais de, acho que umas 300 gramas de carne. Tenho a manteiga, vou fazer um molhinho. Vou ligar aqui o meu fogo aqui para fritar o alho. Eu gosto de molho bechamel com alho e cebola de cabeça. Aqui a manteiga já deu uma derretida, eu tive que apagar, mas eu vou acender de novo. Para eu fritar o alho, a cebola e a farinha de trigo, tá, gente? Ô, gente, aqui a carne fritou, tá bem bonitinha, bem fritinha. Tô tentando virar o celular assim para ver se fica mais perto lá, sabe? Mas não tá dando. Aí, gente, aqui, ó, tá lindo. Vou colocar a cebola aqui. Vou ralar aqui um alhinho. Eu gosto assim, gente, com alho ralado, ó. Pra fazer o molho é uma delícia. Fica uma delícia. Vou deixar dar uma douradinha. Aqui ficar bem douradinho. Aqui a carne. A carne aqui eu já vou colocar a água e o molho. O molho, você usa a marca que você quiser, tá? Eu gosto muito desse que eu tô usando, porque ele é uma marca muito boa, sabe? Tem gente que usa outras marcas só por causa do nome, mas eu uso pela qualidade. E esse molho, ele é produzido aqui em Minas Gerais, mas ele é um molho muito bom. Olha, gente, aí aqui eu vou deixar ferver bem, né? E vou apagar o fogo, porque o molho tem que ficar, não pode ficar muito grosso, muito consistente, né? Tem que ficar mais ralinho um pouquinho, para dar tempo cozinhar a massa, né? A lasanha assar direito. Tá ótimo de tempero. Vou tampar. Vou deixar aqui ela cozinhar, né? Aqui o molho tá fritando ainda. Eu vou deixar fritar mais o alho, ó. Deixar ele fritar mais um pouquinho, aí eu vou colocar a couve. A couve não, desculpa, gente, a farinha de trigo. Tô pensando em couve aqui. Depois, gente, eu vou gravar para vocês uma farofa de couve. Farofa de couve é muito gostoso, viu?
Gente, aqui já tá bom o alho. Molho bechamel leva bastante manteiga mesmo, viu, gente? Não estranha, assim, a quantidade de manteiga não, porque é isso mesmo. Eu coloquei 1 colher de farinha de trigo e mais um pouquinho. Agora eu vou deixar aqui, dar uma fritadinha. Quando a gente frita, faz esse processo de fritar a farinha de trigo, é para tirar qualquer resquício de gosto, sabe? De farinha de trigo, para não ficar gosto no molho, né? A farinha de trigo aqui, a função dela é só dar consistência para o molho. Gente, aqui já fritou bem. Agora eu vou acrescentar o leite. Vou mexendo com o fouet. Aqui você pode ir acrescentando aos poucos, não tem problema, tá? E agora aqui é mexendo com o fouet até ele pegar a consistência e deixar ele ferver bem, né, gente? Molho bechamel tem que cozinhar bem. Gente, eu quis mostrar aqui pra vocês como é que tá ficando o molho de carne moída. Olha como ele tá bonito. Aqui ele já deu ponto, eu não vou deixar cozinhar mais, porque eu gosto muito quando fica assim essa consistência, fica os pedacinhos de tomate assim, ó. Eu amo, sabe? Vou finalizar ele com cheiro verde. Meu molho já começou a engrossar também. E aqui eu vou finalizar com cheiro verde, tá? Você finaliza aí do seu jeito, se você quiser colocar mais, acrescentar mais alguma coisa. Esse molho fica muito bom com pimentão, mas como eu falei, eu tô fazendo com o que eu tenho aqui em casa, sabe? O molho já começou, o molho bechamel já começou a engrossar. Vou passar ele para essa boca aqui. Pronto, já engrossou. Agora é só esperar ele. Vou baixar o fogo. E agora é só esperar ele ferver, né, gente? Tomar consistência. Eu gosto dele meio ralinho, não gosto dele muito grosso. Mas aqui ele ainda vai pegar consistência porque ele começou a ferver agora. Às vezes, gente, você vê alguma farelinha aí, mas é da cebola e do alho que ficou bem torradinho, tá? Agora, eu vou ralar um pouquinho de noz moscada, que eu acho que isso aqui é o pulo do gato no molho bechamel, é a noz moscada. Então, ó. A noz moscada, ela imita também o sabor da pimenta do reino, sabe? Então, quem não tiver noz moscada, pode colocar a pimenta do reino, que fica bom também. Tem gente que coloca os dois, tem gente que coloca a pimenta do reino e a noz. Aqui em casa, como meu marido não se dá com pimenta do reino, ele não gosta, então eu prefiro usar a noz. Olha como ele pegou bastante consistência. Vou deixar ele no fogo bem baixinho aqui para ele ferver bem, né? Mas tá bem bonito, ó. O meu não tá aquele molho lisinho, porque eu coloco cebola, coloco alho, mas tem gente que não coloca, né? Faz só com o alho bem amassadinho. Eu já gosto do pedaço bem torradinho. Vai de gosto, né, gente? Cada um tem o seu gosto. Gente, o meu bechamel já tá bem cozidinho. Pode ver que ele ficou bem consistente. Mas na hora de eu montar a lasanha, se eu ver que ele tá muito grosso, que provavelmente ele vai estar, eu vou acrescentar mais um pouquinho de leite. Eu colocaria creme de leite, mas eu também não tô tendo aqui em casa, então eu vou usar o que eu tenho. Eu vou finalizar com cheiro verde, que eu amo, cebolinha e salsinha. Quem não quiser, não precisa pôr, tá? Mas é porque eu amo, dá um sabor bem diferente. Gente, aqui eu tenho a panela com gordura, com um pouquinho de óleo, e vou colocar as almôndegas, mini almôndegas. Eu vou fazer um espaguete com
almôndegas, mini almôndegas, que é pro meu filho, que ele não come lasanha. Então, ele ama esse espaguete. Eu vou fazer para ele. Aqui eu frito a almôndega e nessa mesma panela eu já frito a cebola, o tomate, já faço o molho, sabe? E já jogo o macarrão diretamente do cozimento já aqui dentro. Então fica muito bom. Muito bom. Como é só para ele, então eu vou fazer só uma pouca quantidade mesmo, sabe? Eu coloquei nessa panela grande, porque eu acho a panela grande melhor pra gente misturar o macarrão. Então aqui eu vou colocar todas as minhas almôndegas, deixá-las fritar, e fritando, a gente vai virando e deixando ela fritar. E pode ir pingando também um pouquinho de água, sabe? Mas se você não quiser pingar água também, não tem problema. É só deixar o fogo baixo, que com o próprio líquido da carne, ela já vai cozinhando e fritando ao mesmo tempo. Gente, aqui a minha almôndega já fritou. Fez essa rapinha aqui no fundo, que eu amo. Aí já coloquei um pouquinho de cebola. Vou colocar colorau. Se você não quiser colocar, não tem problema, tá? Vai ao seu gosto. A minha massinha já tá ali cozinhando. Vou colocar aqui meio tomate, porque como é só pra ele, eu tô fazendo um pouco molho, sabe? Dá pra ele almoçar tranquilo. Vou deixar fritar um tiquinho aqui e vou colocar um pouquinho de água. Vou colocar um pouquinho do molho. Se você não quiser também pôr, não precisa, mas eu gosto. Vai de gosto, né, gente? Gosto de cada um que prevalece. Ó, agora eu vou tampar e deixar, dar uma reduzida para poder jogar a massa. Gente, eu tô aqui com o meu pirex. Esse pirex é próprio para ir ao forno, tá? Tô aqui com meus dois molhos, né? O bechamel. Ele pegou mais uma consistênciazinha, mas eu coloquei um pouco de leite. Se você tiver o creme de leite ou requeijão, pode colocar, que fica muito bom. Aqui eu tô com o meu molho à bolonhesa, com a minha massa aqui e com um pouquinho de queijo aqui. Como eu falei para vocês, eu tô fazendo com o que eu tenho aqui, né? Eu tava com vontade de comer. E como eu moro em um sítio, então é assim, não é como a gente mora na cidade, que na cidade, quando você tem vontade de comer alguma coisa, você vai lá na cidade e compra, né? Aqui não, aqui você tem que programar para poder sair de casa, é complicado. Então, vou mandar aqui rapidamente as camadas para vocês verem, que o meu filho já está quase chegando da escola. Vou colocar a massa. Essa massa eu dei uma pré-cozinhada nela, mas quem quiser fazer diretamente com a massa no forno, pode fazer, mas só que aí você vai ter que fazer o dobro do molho, tá? Porque aí leva bem mais molho. Vou colocar o molho à bolonhesa, que é com a carne moída, né? E o molho de tomate. Você espalha aí do seu jeito, monta do seu jeito, tá bom? O queijo eu vou espalhar só um pouco aqui. Vou deixar mais para mim colocar na parte de cima. É uma lasanha simples. Uma lasanha simples com o que nós temos em casa. Gente, eu plantei... vou botar do branco agora. Eu plantei espinafre. Daqui a um tempo eu quero fazer uma lasanha com molho branco e espinafre. Sabe? Fica muito bom. Uma boa opção para quem é vegetariano, né? E gosta de lasanha, mas não come carne. Fica uma delícia, gente. Aqui eu tenho meio pacote de massa para lasanha. Não tem nem meio pacote, não. Aqui eu já tô tirando diretamente da água e colocando já aqui.
Eu vou cozinhando de 3 em 3. Eu pego uma frigideira grande, coloco água e vou cozinhando de 3 em 3 e vou já retirando, sabe? Pra ela não grudar uma na outra. Agora mais molho. Gente, eu nunca assei na air fry, então eu não sei assim o tempo. Essa minha aqui, geralmente eu coloco, gasto uns 40 minutos ou mais no forno, porque eu gosto da lasanha bem assadinha. Agora, quem não gosta, pode deixar menos tempo, né? Então, e como eu não cozinho muito a massa, então tem que ser um tempo que dê para o cozimento da massa, né? Vou colocar esse restinho de massa aqui. Vocês vejam que não, acho que era menos de meio pacote de massa que eu tinha. Agora eu vou colocar, despejar todo o restante do molho aqui. Tá ótimo. Às vezes a gente tá com vontade de comer assim alguma coisa e você se priva disso por não ter todo o material, né? Mas a gente adapta, né, gente, com o que a gente tem. Eu sou assim, quando eu quero comer alguma coisa, eu adapto com o que eu tenho. Eu quero muito fazer também um arroz de forno, gravar uma receita de arroz de forno, que é uma receita bem típica lá do meu estado, né? Para quem me segue aqui já há mais tempo sabe que eu sou do estado do Acre e moro aqui em Minas Gerais. Bom, eu vou deixar assim. Vou pôr esse queijo aqui por cima. E vou levar para o forno, tá? Isso aqui é um queijo curado que eu tinha aqui na geladeira também. Vou espalhar ele aqui. E agora... vou jogar aqui um orégano. Aí, gente, ó. Uma lasanha simples. Vou colocar aqui umas azeitonas. Eu gosto muito de colocar azeitona, sabe? Eu gosto. A azeitona dá um sabor diferenciado. E forno, né? Antes de tirar aqui a lasanha, olha isso. Ó, tá muito quente. Eu vou tentar tirar ela aqui. Olha. Ficou assadinha. Aqui eu tô esquentando o molho, porque eu tive que esperar o meu filho chegar para misturar o macarrão. Vou pegar aqui um prato para servir, gente. Vou mostrar para vocês como é que ficou por dentro a lasanha. Ele disse que quer primeiro, vai provar a lasanha, mas quer primeiro o macarrão. Beleza, bonita brigando. É assim. Tô dando a esquentada aqui no macarrão, porque como eu tive que apagar o fogo, né? Escorrer a água, porque senão ia demorar muito. Aqui já tá já. O ideal, gente, é tirar da água e já jogar no molho. Mas não foi possível, porque eu tive que esperar o meu filho chegar, buscar ele lá no ônibus. Então, é isso mesmo. Esse macarrão, gente, é muito gostoso. Uma delícia. Pegador mesmo, a gente já mexe.
Olha, gente. Tá ótimo. Tá todo quentinho, esquentadinho. Delícia. Uma delícia. Gente, eu gosto de cortar a lasanha assim, com a faquinha. Pego aqui, corto, entendeu? Vocês estão ouvindo aí, gente? Cavalo. Aqui em casa tem cavalo, aqui em casa tem égua, tem galinha. De tudo a gente cria um pouco. Vou pegar aqui uma colher maior, dê para eu tirar. A lasanha tá bem molhadinha. Eu gosto assim. Tem gente que gosta dela mais enxuta, né? Não tem problema, gente. É gosto, né? Questão de gosto. Eu já gosto dela mais molhadinha, sabe? Bastante molho. Talvez não dê para tirar aquele pedaço perfeito, né? Mas, gente, olha, o importante é estar gostoso. E eu sei que ela tá. Olha, gente, a massa bem cozidinha. Eu vou colocar mais um pedaço, né? Porque isso aqui vai ser o meu almoço. Então, mais um pedacinho. E já. Vou servir o macarrãozinho pro meu menino. Eu não quebrei o macarrão, viu, gente? Mas quem gosta de quebrar, fica à vontade. Eu não quebrei. Bom, e é isso, gente. Espero que vocês gostem. Quiser fazer a lasanha, faça a lasanha. Tem receita do passo a passo da lasanha aí no canal. E bom apetite!